Paz e graça, seja sempre bem-vindo ao canal Joilson de Assis no YouTube. Para você achar o canal Joilson de Assis é só colocar no Google Joilson de Assis. Primeira opção é Joilson de Assis Channel. Então você vai clicar, você está dentro do canal Joilson de Assis. Tem vários livros grátis para você e centenas de palestras grátis para você. Se você quiser ir direto, é www.youtube.com/user/Joilson de Assis, tudo junto, pronto. Você coloca na barra de cima do seu computador, então você está no canal Joilson de Assis. De sorte é que você seja sempre meu amigo, bem-vindo, muita paz, muita luz, e seja sobre você, hoje e sempre. Sodoma e Gomorra, escrito, a cidade descritas em Gênesis capítulo 13, versículo 13 e Gênesis capítulo 19. Duas cidades que tinham muita abundância. Eram as Campinas de Sodoma. As Campinas de Sodoma era uma das cidades que mais tinha prosperidade e fértil da região. Não foi à toa que Ló escolheu esta cidade ou estas duas cidades para habitar entre elas, né? O excesso de pão e nada para fazer tendenciaram o povo de Sodoma e Gomorra para o pecado, assim diz a Bíblia. Excesso de pão e nada para fazer. E eles começaram a alterar. A Bíblia também diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e também muito pecadores, né? Grande era o pecado de Sodoma, mostrando que pecado também tem tamanho. Algumas pessoas dizem que pecado não tem pecadinho nem pecadão. Existe pecado grande e pequeno, sim. E pecado existe medida. Várias vezes encontramos na Bíblia dizendo que o pecado se tornou tão grande, então há um acúmulo. E o próprio Jesus falou para Pilatos: maior pecado tem aquele que me entregou a vós do que vós. Então existe o maior e o menor, né? E o grande pecado de Sodoma subiu às narinas de Deus e não agradou a Deus. E Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Sodoma era uma cidade muito grande. Os sodomitas tinham costumes de usar muito a lei. Eles eram cheios de legalidade, cheios de leis. E eles tinham várias leis, né? Existia também uma campanha de divulgação do comportamento e dos pecados de Sodoma. Ou seja, existiam impostos a serem pagos. Então você estava cruzando a cidade de Sodoma e Gomorra, aí chegava o cara e dizia: pronto, você vai ter que pagar o imposto, meu amigo. Você cruzou o nosso território, você vai ter que pagar o imposto. O cara: pois bem, ia tirar o dedo do bolso. Ele disse: não, mas não é este o pagamento que nós exigimos, né? O pagamento era sexo, né? E com isso eles difundiam as suas práticas sexuais e criminosas também, já que eles eram maus. E a Bíblia não chega a detalhar que maldades eram essas que eles faziam, porém eles eram maus segundo a Bíblia Sagrada, né? Os impostos e as leis de Sodoma envolviam sexo, né? Há historiadores que dizem muitas coisas acerca disso. E isso também era uma prática de divulgação de Sodoma, da sodomia, do pensamento, né, sodomita. Então, o pecado interferia na natureza, interfere na natureza. Segundo o livro Enigma dos Sonhos, o pecado também tem uma expressão energética, né? Porque existe uma relação entre nós e a natureza, uma relação física, ou seja, quando você come uma fruta, uma maçã, você está tendo um relacionamento entre você e a terra através de uma árvore, né? E existe também a expressão energética. Todos os pensamentos maus, segundo o livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com, o pecado teria uma expressão energética e isso influenciaria a terra absorveria aquela informação negativa e responderia em forma de terremotos e maremotos e tudo mais. Se Sodoma sobrevivesse, certamente o mundo hoje seria muito diferente, porque eles eram muito agressivos, eles tinham muita teoria e eles eram muito legalistas, ou seja, eles sabiam utilizar a lei a favor dos seus conceitos, né? O pecado de Sodoma e Gomorra chegou até Deus e Deus resolveu destruí-la, né?
e avisou a Abraão que iria destruir a cidade. Mas o parente de Abraão, Ló, estava lá na cidade e Abraão começa a interceder a Deus por Ló. Começa a pedir a Deus por Ló. Deus, se tiver 50 justos na cidade, foi descendo, até que Deus resolveu salvar Ló e a sua família, suas 2 filhas e sua esposa. Então Deus manda 2 anjos para retirar Ló de Sodoma e Gomorra, e esses 2 anjos entram na cidade, né? Pelo contexto bíblico, acreditamos que ele passou um dia lá, né, conversando, né, com Ló e mandando ele ir embora, se preparar, pegar as coisas, né? Escapa por tua vida. Vai, foge, porque vai descer fogo do céu e vai consumir essa cidade. Então Jó resolveu sair, mas antes de Jó sair, os sodomitas bateram na porta dele. Quem é esses 2 cidadãos que está aí? Traga eles para fora, porque olha, segundo alguns historiadores, eles queriam fazer sexo com os anjos, né? Porque eles tinham que pagar um imposto. Eles não cruzaram a cidade, né? Então, se eles cruzaram a cidade, eles tinham que pagar um imposto fazendo sexo com eles, né? E isso, os anjos fizeram um sinal lá e eles ficaram cegos. Ou seja, eles não ficaram cegos, não conseguiam ver. E ficaram tudo cegos, sem conseguir ver, né? Completamente cegos. E os anjos passaram no meio deles. Ló passou no meio deles, escapa-te, vai, foge e não olha nem para trás. Então Ló fugiu a caminho mais ou menos de um dia, né? Fugindo, subindo as cordilheiras, fugindo as montanhas. O objetivo de Ló era ultrapassar as montanhas. E quando subiu o dia, porque Sodoma e Gomorra foi destruída durante o dia, Sodoma e Gomorra não foi destruída durante a noite, ela foi destruída durante o dia. Então, quando foi amanhecendo o dia, desceu fogo do céu, né? Desceu uma grande bola de fogo, um fogo do céu, e queimou toda aquela cidade. Aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foram completamente queimados, né? Até o subsolo, né? E antes de Sodoma e Gomorra ser queimada, Ló, fugindo com a sua esposa, olhou para trás, a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Olha só, que coisa, né? Então ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Aí Ló fugiu, ele e suas 2 filhas saíram com tudo, né? E o fogo e enxofre caíram sobre a cidade. E a maioria dos historiadores acreditam que a cidade de Sodoma e Gomorra é exatamente onde hoje está o Mar Morto. Aquele Mar Morto, ele não tem vida nenhuma, não tem nem um sapinho nadando naquela água do Mar Morto. A densidade da água do Mar Morto é diferente das densidades das demais águas. De sorte é que é uma dificuldade muito grande para a pessoa afundar naquela água devido à densidade. Você boia com facilidade naquela água do Mar Morto. Então Sodoma e Gomorra foram destruídas por um fogo que caiu do céu, né, para eliminar aquela raça que era uma raça muito má. Mas existia pecados em muitas civilizações naquela época. O pecado que Sodoma e Gomorra cometia também era cometido em outras cidades. Todavia, Deus não destruiu essas cidades, porque essas cidades não representavam perigo, né? Ou seja, de influência, de influenciar a humanidade, de desnortear toda a humanidade. E Sodoma e Gomorra ofereciam perigo, sim. E foi por isso que Deus interveio como juiz da terra, vendo que aquela cidade podia intervir ou mudar os destinos da terra negativamente. Deus teve que entrar em cena e destruir aquelas cidades que estavam tremendamente em pecado, em desvaneios de várias formas, né? A sodomia, né? O pecado de Sodoma era muito grande e conhecido em toda a terra daquela época. Então, o motivo de Deus destruir ela naquela época, naquela aliança, foi justamente isso, porque Deus queria proteger o restante da terra dos males que Sodoma e Gomorra praticavam, né? E como foi o dia de Sodoma e Gomorra, assim será o fim do mundo. Então a terra se encandecerá. Eu aconselho você
que você dê uma olhadinha na palestra O Fim do Mundo, nesse mesmo canal, Joilson de Assis. Dessa forma foi a destruição de Sodoma e Gomorra, devido às suas práticas errantes e sua forma legal de agir. Eles agiam na legalidade, mas havia uma pregoação, né? Parece que eles não se conformavam em ser pecadores. Eles queriam transformar as demais pessoas em super pecadores também diante de Deus. E esses pecados influenciariam em toda a geração da terra, causando males terríveis. E então Deus, como supremo juiz, como eu falei, teve que intervir e impedir, né, que essa civilização continuasse a difundir a sua ideologia. Estamos vivendo em tempo de Sodoma e Gomorra.